Após rogar ao Senhor que não abandonasse Israel na caminhada para a terra prometida e obter a garantia da condução divina, Moisés manifestou o desejo de conhecer melhor a Deus, de conhecer a glória do Senhor. Veja Êxodo 33, versos 18 a 23. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, o Senhor Deus respondeu a Moisés: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Veja, o Senhor diz assim: Eu vou passar diante de você a minha bondade. Moisés pediu para ver a glória, e o Senhor falou: Eu vou mostrar a minha bondade. Portanto, a bondade do Senhor Deus é a sua glória. Qual é a sua bondade? A sua bondade se manifesta quando ele salva pecadores. Salvando pecadores, salvar pecadores é a manifestação da bondade de Deus. Para Deus, a glória é conceder sua virtude a seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançarem o mais elevado padrão. Esse é um texto de Ellen White no livro Atos dos Apóstolos. A glória de Deus é envolver pecadores arrependidos em seus braços e prover tudo o que é necessário para a transformação deles. A glória do Senhor Deus. A glória do Senhor Deus é salvar a mim, é salvar a você, é salvar cada um de nós. E qual deve ser a nossa glória? A nossa glória deve ser testemunhar, revelar o caráter de Deus e representar o Senhor. Mas veja lá, Moisés queria ver a glória de Deus e agora Deus diz assim: você não pode ver a minha glória. No verso 20 diz assim: porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Mas o Senhor deu um jeito. O Senhor era amigo de Moisés e ia mostrar a Moisés a sua glória. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a minha mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Moisés, enquanto homem, não podia ver a face de Deus sem desfalecer, sem morrer, sem ser fulminado pela santidade de Deus. Mas o Senhor Deus deu um jeito, falou assim: eu vou te esconder na pedra, você vai ficar escondido, eu vou pôr a minha mão, e depois que eu passar, você vai me ver pelas costas, mas você vai me ver. Como vimos, irmãos, a glória de Deus, a sua bondade. E a nossa glória é testemunhar, é revelar o caráter de Deus, é representar o Senhor. A nossa glória deve ser uma atitude comportamental. Nossa glória não é um discurso religioso. Não é somente um discurso religioso. A nossa glória é uma prática da vida religiosa, da vida de acordo com a vontade do Senhor. Esse reflexo do caráter de Deus, de sua misericórdia e eterno amor, deve ser visto nas nossas ações. Assim temos a oportunidade de ser não apenas bênçãos para o mundo, mas uma luz que brilha diante do universo. Veja, irmãos, isso. Brilhar diante do universo. Será que nós temos algum significado diante do universo? O universo nos observa. Veja o que Paulo diz, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4:9. Parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Espetáculo para o universo. É isso que os filhos de Deus são. Essa dimensão cósmica dá à nossa vida e serviço um significado e propósito que mal conseguimos imaginar. Realmente, irmãos, não conseguimos imaginar a amplitude do nosso testemunho, a amplitude da nossa maneira de viver, como isso é observado no universo. A bondade do Senhor é que atua para que nos aproximemos dele. É somente o Senhor que nos motiva a chegar perto dele, para que nos arrependamos. Veja Romanos, ainda o apóstolo Paulo,
escrevendo aos Romanos, capítulo 2, verso 4. Eu vou ler na versão fácil de ler. Ou será que você despreza a grande bondade de Deus, a sua tolerância e a sua paciência? Por acaso não sabe que a vontade dele devia levar você a mudar de atitude na vida, a se arrepender? O que é que pode fazer com que mudemos de atitude na vida? Contemplarmos a vontade de Deus. Contemplarmos a glória, vermos a glória de Deus, e a glória de Deus é a sua bondade. É o Espírito Santo, como a revelação da bondade e do caráter de Deus, que convence as pessoas da sua pecaminosidade e necessidade de salvação. Quando olhamos para a cruz, compreendemos quem estava lá. Quem estava lá era o próprio Senhor Deus, agora enquanto ser humano. E por que ele estava lá? Ele estava lá porque nos amou, e morrer era a única forma de nos salvar. Recebemos a maior revelação possível da sua bondade e do seu caráter. Devemos olhar para a cruz, considerar a cruz, meditar sobre a cruz. Ellen White tem um texto onde diz que se nós passássemos 1 hora por dia meditando na vida de Cristo, especialmente nas últimas horas da vida de Cristo, a nossa experiência espiritual seria totalmente diferente. Quando nós contemplamos a cruz, nós contemplamos a bondade divina, a vontade divina de salvar, o desejo divino de salvar. Como eu tenho dito muitas vezes, o negócio de Deus é a salvação de seres humanos. O negócio de Deus é dar a cada um de nós nova vida espiritual e a dar a cada um de nós, no final, a vida eterna. Há ainda uma frase para meditar na nossa lição, eu gostaria que meditássemos nela. Quanto tempo nós estamos dedicando diariamente para refletir sobre a cruz e sobre o que ela diz a respeito do caráter de Deus? Quanto tempo, irmãos? Eu vou perguntar para mim, em primeiro lugar. Essa pergunta é primeiro para mim. Quanto tempo eu tenho dedicado durante o dia para pensar na cruz de Cristo, para pensar no sacrifício de Cristo, para pensar no sacrifício de um Deus que veio a esse mundo, se fez servo, se fez homem, ser humano, se sujeitou à morte e morte de cruz, como diz lá o texto de Filipenses, para nos buscar. Como eu tenho dito, como o Senhor foi baixando até lá embaixo, a morte de cruz. Por que ele baixou tanto? Por conta da sua bondade, porque se ele não baixasse tanto, ele não nos alcançaria. E ele foi, então, até lá embaixo, as profundezas da morte de cruz, para salvar a cada um de nós. Essa é a glória de Deus. Essa é a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa glória se manifestou para a minha salvação e para a salvação de cada um de nós.